Fala galera, saudações aí! Vamos iniciar hoje nossa última aula de telecomunicações aí. Essa aula foi gravada diferente das anteriores, ok? Será nossa aula de revisão, bacana? Então separei uma revisão de conteúdo teórico completa para a gente estar trabalhando, tá? Tá tudo aqui nos slides, separei uns slides para a gente trabalhar. E volta e meia eu volto aqui na câmera para a gente se comunicar, ok? Mas quando tiver nos slides eu vou cortar esse videozinho da câmera, porque ele acaba ficando na frente às vezes ali do nosso texto, então vai atrapalhar. Então para que isso não aconteça, eu vou fazer dessa forma e vou proceder dessa forma. Lembrando, isso aqui vai estar disponível para você antes da prova, bem antes da prova, não somente no dia da prova como de costume. Então você pode entrar em contato comigo para tirar sua dúvida se for necessário, tá? Então você tem aqui dois canais, ó. Telefone tá desse canto aqui, ó. Deixa eu ver se consigo apontar legal, ó. Tá aqui o telefone embaixo do meu nome e o e-mail tá aqui embaixo do nome da matéria, tá bem aqui, beleza? Então você tem acesso para se comunicar comigo sempre que for preciso, ok? Pode se comunicar, não tem problema. Pode ligar, pode mandar mensagem, WhatsApp, sinal de fumaça, o que precisar. Tô aí para isso, beleza? Então vamos nessa, sem mais demoras aí. Obrigado também, né? Queria agradecer a todos aí esse período que nós passamos juntos. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu sei que são conhecimentos às vezes que são teóricos, você acha que não vale a pena, mas todo conhecimento vale muito a pena para o nosso crescimento. Então leve isso para frente aí na sua vida, tá ok? Grande abraço então, vamos começar essa aula aí. Deixa eu abrir aqui pra gente os slides que eu separei, já estão aqui. Deixa eu trocar aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, slides abertos aí, então, telecomunicações 1, revisão. Opa, última aula. Mas vamos lá. Separei alguns assuntos, todos os tópicos aí, né? Os principais assuntos. Então, o primeiro que eu separei aí foi a respeito dos modos de transmissão. Vamos lá, dos modos de transmissão, nós utilizamos aí modo de transmissão em simplex, em half duplex, em full duplex. Observa essas imagens aí, memoriza bem isso aí, lembra comigo esse negócio aí. Transmissão simplex, uma transmissão unidirecional, ok? Então tem a seta ali indicando a direção transmissor-receptor. Na transmissão em half duplex já é uma transmissão bidirecional, só que essa é bidirecional alternada. Isso quer dizer o quê? Posso transmitir e posso receber, mas nunca os dois ao mesmo tempo. E temos o full duplex, que aí sim é o bidirecional verdadeiro. Chamamos também de bidirecional simultâneo. Então nesse daí eu posso transmitir e receber ao mesmo tempo, beleza? Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aí separado para cada um deles aí, uma explicação para a gente dar uma olhada com calma aí. Primeiro, ó, simplex. Uma comunicação é dita simplex quando há um transmissor e um receptor, sendo que esse papel não se inverte nunca no período de transmissão. A transmissão tem um sentido unidirecional, única direção, olha lá. Então, única direção para transmissão. O papel não se inverte nunca no período de transmissão. Esse é o modo simplex. Pode-se ter um transmissor para vários receptores e o receptor não tem a possibilidade de sinalizar se os dados foram recebidos ou não, tá? Exemplo aí, rádio e televisão. Modo de transmissão em half duplex. Uma comunicação é dita half duplex, também conhecida como semiduplex, quando temos um transmissor e um receptor, sendo que ambos podem transmitir e receber dados, porém nunca simultaneamente. A transmissão tem um sentido bidirecional. Durante uma transmissão half duplex, em determinado instante, um dispositivo X será transmissor
e o outro Y será o receptor. Em outro instante, os papéis podem ser invertidos. Por exemplo, o dispositivo X poderia transmitir dados que Y receberia, e em seguida o sentido da transmissão seria invertido e Y transmitiria para X a informação se os dados foram corretamente recebidos ou se foram detectados erros de transmissão. A operação de troca de sentido de transmissão entre os dispositivos é chamada de turnaround, e o tempo necessário para os dispositivos chavearem entre as funções de transmissor e receptor é chamado de turnaround time. Exemplos aí, o rádio. Aí tem o rádio amador e o Nextel. Mais um pouquinho aí pra gente. O último modo que a gente viu foi o modo Full Duplex. Uma comunicação é chamada Full Duplex ou simplesmente Duplex quando temos o transmissor e o receptor, podendo os dois transmitir os dados simultaneamente em ambos os sentidos. Também conhecida como transmissão bidirecional, ou como eu comentei, bidirecional simultânea. Poderíamos entender uma linha full duplex como equivalente a duas linhas simplex, uma em cada direção. Como as transmissões podem ser simultâneas em ambos os sentidos, então não existe a perda de tempo com o turnaround, aquela operação de troca de sentido entre ali a transmissão dos dispositivos. Uma linha full duplex tem a possibilidade de transmitir mais informações por unidade de tempo do que uma linha half duplex, considerando a mesma taxa de transmissão de dados. Exemplo aí, a telefonia. E a gente viu aquele bloco ali que forma, são os elementos de um sistema de comunicação. Temos a fonte de informação, transmissor, meio de transmissão, receptor e destino da informação. A gente viu bem. A fonte da informação é a fonte geradora do sinal, sendo esse aí áudio, vídeo, voz e etc. É a fonte do sinal a ser transmitido, a geradora do sinal a ser transmitido. Transmissor, também conhecido como TX, fornece a potência necessária para amplificar o sinal elétrico a fim de que ele percorra longas distâncias, uma vez que sua energia vai se perdendo ao longo da transmissão pelo canal de comunicação, sendo esse canal aí fios elétricos ou espaço livre, ou a fibra óptica, até ao receptor. Também é responsável pelos processos de modulação e codificação. Meio de comunicação, meio de transmissão também, é o meio físico entre o transmissor e o receptor, pelo qual transitam sinais elétricos ou eletromagnéticos da informação. Exemplo, par trançado, fibra ótica, cabo coaxial, espaço livre. E o receptor, esse é responsável por receber os sinais de informação. Ele faz também o processo de demodulação e decodificação e vai direcionar até o transdutor de recepção. E por último, o destino da informação. É o destinatário final que receberá a informação transmitida. Tipos de sinais. O conceito de telecomunicações está contido na transmissão e recepção de sinais, sendo que estes são uma voltagem ou corrente elétrica, as quais variam no tempo, sendo utilizadas para transportar a informação de um lugar para o outro. Na prática, a informação a ser transmitida é convertida
em um sinal o qual é transmitido por um sistema de comunicação, sendo recebidas na outra ponta ou destino. Nesse ponto é transformado no sinal original. No estudo dos sinais, podemos dividi-los em dois tipos: sinais analógicos, esses que variam continuamente sua amplitude com o tempo, e sinais digitais, esses que variam discretamente a amplitude ou nível com o tempo. Exemplo aí do sinal analógico. Temos aí uma onda senoidal. Observa que nós temos ali, ó, o eixo X representando o tempo, período de tempo, e o eixo Y está representando ali uma corrente, uma tensão, entre outras grandezas aí. Temos um ponto médio, onde tem um cruzamento ali do eixo Y com o eixo X. Nesse cruzamento, nós temos um valor zerado. No caso, como falamos de tensão, temos 0 volts. A exemplo, eu tenho um ponto mais alto, que eu coloquei como 5 volts nesse exemplo. E o ponto mais baixo vai ser o oposto negativo aí, ó, menos 5 volts. Como esse é um sinal que varia continuamente a sua amplitude no decorrer do tempo, essa variação não é simplesmente de 5 para 0 ou de menos 5 para 0 e vice-versa. Existem pontos intermediários, exemplo ali, ó, 4,5, 3,7, 2,1, menos 2,1, menos 3,7, menos 4,5 e outras graduações ali que vão ocorrer entre essas, ok? Então isso é um sinal analógico. Em contrapartida, temos aí o sinal digital representado por uma onda quadrada. Olha o que acontece. Continuamos tendo ali eixo X e eixo Y. Eixo X, no nosso exemplo, representa o tempo e o Y a tensão também, assim como no anterior. Observa que foi colocado ali valores de 1 e 0, 1 e 0. O sinal digital ele tem uma representação nesse formato numérico aí que é chamado de binário, onde nós temos a representação ali da tensão máxima como 1 e do ponto intermediário ali como 0. Ponto mínimo, na verdade, ali da onda quadrada. Então, eu representei novamente aí com 5 volts o ponto mais alto. O ponto mais baixo é o 0 volts realmente. E aqui não ocorre mais aquela variação entre o 5 e o 0. Aqui a troca é praticamente ali instantânea, do 5 para o 0, é uma rampa que a gente chama, rampa de descida, rampa de subida, ok? Existem sim variações mínimas dentro desses valores que a gente vai desconsiderar nesse momento. Ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam em dois campos variáveis, um elétrico e outro magnético. Ao contrário das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo é de aproximadamente 300.000 km por segundo. Nos meios materiais, essa velocidade é um pouco menor. Uma onda eletromagnética é composta por um campo elétrico e um campo magnético, perpendiculares entre si e ao mesmo sentido de propagação. Temos a representação da onda eletromagnética, onde nós temos ali o campo elétrico e o campo magnético sendo representados ali com as cores vermelha e azul respectivamente. E algumas características que nós vamos analisar agora. Em física, comprimento de onda é a distância
entre dois valores repetidos sucessivos num padrão de onda. É usualmente representado pela letra grega lambda. Em uma onda senoidal, o comprimento de onda é a distância paralela à direção de propagação da onda entre as repetições da forma de onda. Pode, então, ser representada pela distância entre dois picos, que seria a parte máxima da onda, e dois vales, que seria a parte mínima, ou duas vezes a distância entre nós. Nó é aquela parte onde a gente cruza o zero, onde cruza o eixo X. Em física, frequência consiste no número de ocorrências por unidade de tempo. Refere-se normalmente a oscilações de alguma propriedade, como por exemplo a corrente elétrica ou a posição de um corpo suspenso através de uma mola elástica. A unidade ali do Sistema Internacional para frequência é o Hertz, que equivale a 1 ciclo por segundo. O ciclo ele possui, na verdade, o mesmo tamanho do comprimento de onda também, ok? Só que o ciclo é a representação ali do ponto máximo até o ponto mínimo. Vamos dizer assim, do zero ao ponto máximo, voltando ao zero, do zero ao ponto mínimo, voltando ao zero. Esse seria o tamanho do ciclo. Aí tem uma característica que a gente analisou através desse videozinho aí, que eu vou deixar correr para você aí um instante aí. Lembra comigo a característica que eu quis te mostrar nesse vídeo. Observa aí que vai ocorrer uma variação constante na frequência e o que isso vai causar ao comprimento de onda. Olha a frequência subindo bastante aí. Comprimento de onda diminuindo cada vez mais.
Sei que o áudio está cortado, mas você consegue observar bem pela imagem. Vou até botar o áudio aqui também para você. Agora já vai estar bem... Tá bem baixo aqui, né? Quero que você preste bastante atenção nesse conceito. Olha o que acontece. Lembra comigo. Comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais entre si. Observe o que aconteceu. Quando eu aumentei o valor da frequência, o comprimento de onda ele tende a diminuir. E vice-versa. Para mim aumentar o comprimento de onda, a frequência tem que diminuir também. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. Isso quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais entre si. Tá quase acabando aqui pra gente. Lembrando que esse aí é o limite da audição humana, tá? É de 20 a 20 mil. E acabou. Vamos continuar. Tá só um pouquinho. Vamos lá. Prosseguindo aí, então. Então eu trouxe pra gente aqui novamente esse conceito do comprimento de onda e da amplitude. Olha a amplitude ali, ó. Ó, do zero ao ponto máximo ou do zero ao ponto mínimo você vai ter amplitude. Aquele conceito de crista e de vale. Crista é o ponto mais alto, vale é o ponto mais baixo. E o comprimento de onda representado nesse exemplo aí com a distância entre duas cristas ou dois picos. Olha lá, esse é o comprimento de onda. Também pode ser representado entre dois nós não consecutivos. Olha lá, eu pulei um nó no meio. Esse aqui é exatamente o tamanho de um ciclo, tá? Então eu tenho aqui, ó, ponto 0, subiu até o ponto máximo, voltou ao ponto 0. Aqui eu tenho meio ciclo. Ó, ponto 0 novamente, agora ao ponto mínimo, depois ao ponto 0 de novo, mais meio ciclo. Então aqui eu tenho meu meio ciclo positivo e aqui eu tenho meu meio ciclo negativo. Ok? Juntei os dois, eu tenho um ciclo que possui o mesmo tamanho do comprimento de onda. Aqui é outra representação para o comprimento de onda também, para essa distância, no caso aí entre dois vales. Agora, conceito de cálculo para a gente relembrar a respeito das ondas eletromagnéticas. Temos ali, ó, o lambda representando o comprimento de onda, o c representando a velocidade de propagação. No caso, a gente usa a velocidade da luz. Em teoria, a gente usa ela, tá? No caso aí, para você fazer teus cálculos, você vai utilizar essa velocidade aí, que é de 300 milhões de metros por segundo, ou 3 multiplicado por 10 elevado a 8 metros por segundo, se você quiser trabalhar com potência. O F vai representar a frequência da nossa onda eletromagnética e a frequência expressa em Hertz, assim como o comprimento de onda em metro. E o período, a gente tem ali que o período simboliza em segundo. Não vamos utilizar o período nessa forma, ele só tá aí só para a gente entender que o T representa o período se ele aparecer.
E temos as fórmulas ali, ó. A primeira fórmula para determinar o comprimento de onda, que é o que? Velocidade de propagação sobre a frequência. O segundo para a frequência, perdão, seria 1 dividido pelo período de tempo, em segundo. E temos ainda o C, que é o nosso comprimento de onda, nossa velocidade de propagação, perdão, que a fórmula é velocidade de propagação igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Aí lembra essa relação que a gente tem dentro da unidade métrica. Toda vez que a gente vai calcular um valor de frequência, a gente tem que utilizar o comprimento de onda. E esse deve estar em metro. Então, se não estiver em metro, tem que ser feita a devida conversão aí, ok? Então, lembra ali, ó, da direita para a esquerda, divide-se por 10. Da esquerda para a direita, multiplica-se por 10 entre cada múltiplo e submúltiplo aí do metro. Ó, desde a elaboração das leis de Maxwell por James Sir Maxwell até os dias atuais, tem-se ocorrido grandes evoluções no ramo dos estudos das ondas eletromagnéticas. Hoje já se tem conhecimento de vários tipos de ondas eletromagnéticas, mas todas elas pertencem à mesma natureza, ou seja, são constituídas de campos elétricos e campos magnéticos. O espectro eletromagnético é o intervalo completo da radiação eletromagnética, que contém as ondas de rádio, as microondas, o infravermelho, os raios X, a radiação gama, raios violeta, e a luz visível também ao olho humano. Aqui a gente tem uma tabela que eu trouxe para você aí, representando essa distribuição das faixas de frequência. Então temos ali o VLF, que é a frequência muito baixa, o Very Low Frequencies, e as suas aplicações. Ó. Logo após temos o LF, que é o Low Frequencies, e temos aqui um intervalo. Ó. O VLF vai de 3 kg até 30 kHz. O LF vai de 30 kHz a 300 kHz. Temos ali o MF, que é o Medium Frequencies, que vai de 300 kHz até 3 MHz. Temos o HF, que é o High Frequencies, que vai de 3 MB a 30 MB. Temos o VHF, que vai de 30 MB até 300 MB, que é o Very Low Frequencies. Temos o UHF, Ultra High Frequencies, perdão, que ele vai ali de 300 MB a 3 GB. Temos o SHF, que é o Super High Frequencies, que vai de 3 GB até 30 GB. E temos o EHF, que é o Extremely High Frequencies, vai de 30 GB a 300 GB. E aqui a gente tem a aplicação de cada uma nessa tabela aqui. Essa tabela lá tá inclusive no seu material didático para você consultar com calma, que fica maior também, né? Prosseguindo, a gente tem ali modo de propagação para cada faixa. Então ali o VLF, LF e MF são ondas terrestres, menor do que 3 MHz. Então necessita de uma potência elevada, variação pequena. Temos as ondas ionosféricas, que é o HF, que vai de 3 MB até 30 MB. O alcance ali é proporcional à frequência. No caso das ondas terrestres, o alcance é inversamente proporcional à frequência do sinal, tá? Então ali, ó, para as ondas ionosféricas a variação depende da hora do dia e da estação do ano. Temos as ondas diretas, que é acima dos 30 MB. Aí vem o VHF, UHF, SHF e EHF. Então depende da altura da antena, o alcance dela. Variação muito pequena.
Entrando na segunda parte, tópico 2, aí a gente falou sobre modulação. Num processo de modulação, para que seja possível efetuar a transmissão de sinais por canal, é necessária a adoção de alguns processos, como, por exemplo, a modulação. O termo modulação pode ser definido como a combinação de dois sinais. Um dos sinais denominado modulante, que é a informação, e o outro sinal denominado portadora, que é a radiofrequência, onde o sinal da portadora sofre algum tipo de alteração de suas características proporcionalmente à variação do sinal modulante, do sinal de informação. As características que podem ser modificadas da portadora são amplitude, frequência ou fase. A portadora é um sinal de frequência maior que o sinal modulante, que é a informação, e tem a função de transportar essa informação. A partir do conceito de modulação, podemos classificar de forma básica os processos de modulação em analógicos, digitais ou por pulso. Eu inverti ali, tá? Não tem problema não. Analógico, digital ou por pulso. Modulação analógica. Modulações analógicas são caracterizadas por apresentar tanto o sinal modulante, que é a informação, quanto a portadora na forma analógica, sendo dividida em 3 principais grupos: AM, FM e PM. Modulação em amplitude, modulação em frequência e modulação em fase, respectivamente. A modulação em amplitude caracteriza-se pela soma do sinal modulante ao sinal da portadora, alterando os valores da sua amplitude no decorrer do tempo, podendo ser desmembrada em 4 tipos, sendo eles o DSB, DSB-SC, SSB e VSB. São os 4 tipos de modulação em amplitude analógicos. Modulação FM, analógica FM. A modulação em frequência, que é o FM, caracteriza-se pelo processo no qual o sinal modulante altera a frequência da onda portadora, para mais ou para menos, mantendo a sua amplitude inalterada. Uma das diferenças entre AM e FM é a qualidade do sinal. No caso do AM, embora a onda de rádio percorra uma distância maior, ela é mais sujeita às interferências, enquanto no caso do FM, embora a distância percorrida seja menor, a qualidade do sinal é maior, devido à menor chance de sofrer interferência. Exemplo aí de uma modulação em FM. Então ali temos ali, portadora verdinha, informação tá em vermelho e o resultante aí dessa modulação tá logo ali abaixo em azul. Então foi alterada a frequência da portadora. Mais um exemplo. Sinal modulante ali no meio que é informação e onda modulada em frequência como resultado. Modulação analógica em fase. A modulação em fase trata-se de um tipo de modulação analógica no qual o processo é baseado na alteração da fase da portadora em função do sinal modulante, permanecendo a amplitude inalterada. A gente tem a representação aí também na figura. Então a portadora, sinal modulado, modulante, na verdade ali, né? O modulador, que é a informação, e o resultado abaixo é a portadora modulada em fase. Tá ali em cima no título tá FM, mas é PM, tá ok? Modulações digitais. A modulação digital é o processo que possibilita a alteração de uma característica de um sinal analógico, portadora analógica, de acordo com a informação digital a ser transmitida.
Então temos agora aí portadora analógica e informação digital. E as características continuam as mesmas que podem ser alteradas na portadora: amplitude, frequência e fase. Modulação ali digital vai ser dividida em ASK, FSK e PSK. Amplitude, frequência ou fase. Modulação ASK é a técnica de modulação mais simples entre as utilizadas para modular sinais discretos. Sinal discreto é sinal analógico. Trata-se em representar os símbolos zeros e uns de um sinal digital pela ausência ou pela presença do sinal da portadora. Por exemplo, o bit 1 é caracterizado pela presença da portadora, enquanto que o bit 0 é caracterizado pela sua ausência. Olha na imagem. Então vou transmitir bit 1, deixo que a portadora apareça. Vou transmitir bit 0, portadora não aparece. Você vê o resultado na última linha. Modulação FSK. Modulação por chaveamento em frequência. Os símbolos zeros e uns são associados a diferentes valores de frequências. O bit 1 é caracterizado pela presença com um sinal de frequência F1, enquanto que o bit 0 é caracterizado pela presença de um sinal com frequência F2. Imagem. Então vou transmitir informação 1. Ó, a frequência é 1. Vou transmitir informação 0. A frequência associada à informação 0, no caso ali, já é praticamente dobrada a frequência em relação à frequência do bit 1. Você observa o resultado na última linha também. PSK, Phase Shift Keying, modulação por chaveamento de fase. Olha lá, os símbolos zeros e uns são associados à mudança na fase da portadora, ou seja, bit 1 é caracterizado pela presença de um sinal com fase, aí tem ali a letrinha grega 1, enquanto o bit 0 é caracterizado pela frequência de um sinal com a fase 2. Lembra que fase é a direção. Então tem ali, ó, bit 1 permanece a onda em um sentido, em uma direção. Quando existe a troca do 1 para o 0, muda essa direção instantaneamente. E a mesma coisa ocorre quando eu troco do 0 para o 1. O resultado a gente vê na última linha também. Modulações por pulso. As modulações por pulso são caracterizadas por apresentar sinal modulante analógico e portadora digital. Opa, agora nós temos aí informação analógica, portadora digital. Os três principais grupos, PWM, PPM e o PAM-PCM, que são variações aí, né? PCM é variação do PAM. PWM, Pulse Width Modulation. Na modulação por largura de pulso, PWM, a informação a ser transmitida é expressa em termos da largura dos pulsos. Portanto, o sinal de informação analógico modula a largura do pulso da portadora digital. Exemplo. Então tem lá meu sinal analógico, lá no ponto mais alto. Largura da portadora vai ser larga também, mais larga possível. Quando eu vou diminuindo isso até o mínimo, eu vou diminuindo a largura do pulso da portadora. Observa lá, aqui já no finalzinho aqui da onda, portadora com a largura no mínimo dela, porque eu tenho minha informação na minha amplitude mínima também. PPM, Pulse Position Modulation, modulação por posição de pulso. A informação a ser transmitida é expressa em termos da posição dos pulsos da portadora, permanecendo constante a amplitude e a largura dos pulsos. Então o que altera agora é a posição, a distância entre esses pulsos.
Ó, quanto mais alta a amplitude da informação, mais distantes são os pulsos. Quanto mais baixa, mais próximos vão ficando os pulsos entre si. PAM, Pulse Amplitude Modulation, modulação e amplitude de pulso. Ocorre o produto entre o sinal de mensagem, a informação, e um trem de pulsos regulares, a portadora. A amplitude dos pulsos regularmente espaçados é variada proporcionalmente aos valores amostrados do sinal contínuo da mensagem. Isso aí é bem claro que está se alterando a amplitude, né? Como a gente vê ali na última linha, no último gráfico.